Nossa aula é sobre Jean-Jacques Rousseau. Não sei pronunciar esse nome. Rousseau nasceu em Genebra entre 1712 e 1778, que foi sua vida aí. Era uma criança fraca, doente. Sua família fugiu da França durante o século XVI, devido a perseguições religiosas, pois eram calvinistas. Órfão de mãe ao nascer, Rousseau foi criado até os 10 anos por uma tia e pelo pai, um relojoeiro de temperamento instável. Como ele, nosso pensador aprende o amor pela leitura. Depois de anos vivendo de casa em casa, até que fugiu aos 16 anos, passou fome, trabalhou em vários ofícios, alguns pouco nobres. Em 1742, chegou a Paris como professor de música. Ele desenvolveu um método notação musical, uma ópera e uma comédia. Diderot o convidou a escrever verbetes sobre música para enciclopédia. Em 1749, publicou o Discurso sobre as Ciências e as Artes. Em 1762, foi obrigado a sair de Paris, por ser considerado persona não grata, depois de ter publicado do Contrato Social e Emílio, consideradas ofensivas. O exílio não foi tranquilo. Morreu em 1778, sozinho e pobre. Deixou vasta coleção de obras sobre diversos assuntos. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é o que o corrompe. Para defender seu ponto de vista, ele utilizou a mesma construção científica que Hobbes e Locke. O bom selvagem, como ficou conhecido o homem primordial de Rousseau, era livre, solitário e feliz. Vivia pelas florestas, motivado pela autopreservação, sem precisar de ninguém. Buscava suprir suas necessidades e fugia de dor. Não era bom ou mal. Segundo Rousseau, esse ambiente seria o mais propício à paz e o mais conveniente ao gênero humano, uma virtude que o filósofo concebe como sendo natural ao homem, e não produto do convívio social, é a piedade. Para Rousseau, de nada adiantaria a razão sem a piedade. Outra importância característica do bom selvagem era a perfectibilidade ou faculdade de aperfeiçoar-se. Porém, essa capacidade seria a fonte de todos os males, pois foi ela que levou o homem a sair de sua condição natural para tornar-se tirando de si mesmo e da natureza. Tudo começou quando os homens livres e sozinhos precisaram executar algo por muitas mãos. Associando-se gradualmente, iniciaram a formação de famílias. Daí a necessidade de códigos de comunicação e atividade de socialização, dança, canto, etc. A diferença entre os homens no início eram sutis, depois tornaram-se mais perceptíveis. Daí surgem todo tipo de paixões, cobiça, orgulho, inveja. Os homens deixam de ser dóceis e organizam suas primeiras instruções. Alguns começaram a possuir mais que outros. A propriedade privada teria sido o passo fundamental para a corrupção dos homens. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Rousseau. Origem da organização política. Para Rousseau, a organização política se fez sob a égide dos mais ricos, pois É razoável crer-se ter sido uma coisa inventada antes por aqueles a quem é útil, do que por aqueles que causam mal. Os pobres, não tendo senão sua liberdade para perder, fizeram uma tremenda loucura ao destruir-se voluntariamente do único bem que lhes estava, para nada ganhar em compensação. o contrato social em vigor seria então, segundo Rousseau, uma enganação. Na obra do Contrato Social, Rousseau apresentou sua solução para essa situação injusta: formar uma associação, abre aspas, que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum,
unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Para que isso ocorra, o pacto social deve nascer da entrega total de cada indivíduo à comunidade. Rousseau concebe o corpo político como um todo, uma unidade orgânica, com vida e vontade próprias. E o que dá vida ao corpo político é a própria união de seus membros, ou seja, a coletividade. Rousseau sonhou com uma sociedade não apenas livre e iguais, mas pessoas soberanas, que tiveram plena participação cívica. Para isso, além de um contrato justo, era preciso ensiná-las a ser livres, autênticas e autônomas. Essa tarefa de civilizar a civilização era da educação. Na obra Emílio, Jacques descreve um tratado pedagógico pelo qual se poderia reverter a condição de corrupção para a civilidade.